Olá pessoal, tudo bem? Teacher Peter once again here with you. Pessoal, hoje eu tô aqui para passar uma coisa um pouquinho diferente para vocês. Algumas pessoas têm me perguntado qual que é a diferença e como que se usa o Past Perfect. Então, hoje eu trago para vocês uma mini aula que eu espero que seja bem utilizada por vocês, ok? Tá preparado? Então, vem comigo. Ok, então vamos lá. O que é o Past Perfect? Past Perfect é um tempo verbal que é utilizado para você falar de uma ação que aconteceu no passado do passado, ok? Às vezes falando um pouquinho assim é um pouco complicado, mas quando a gente analisa vocês vão ver que é fácil. Vamos lá. Então, como a maioria dos tempos verbais, nós temos um auxiliar, ok? O auxiliar que você vai usar para o Past Perfect é o had. E ele será aplicado para todos os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. E uma outra coisa é o que? É o verbo. Quando você falar em verbo, você vai usar a terceira coluna dos verbos. Oh meu Deus, a terceira coluna! Algumas pessoas têm aquele espanto, né? É difícil de decorar, mas eu tenho certeza que vocês já estão com eles na ponta da língua. Então você vai usar a terceira coluna para fazer o Past Perfect. Obviamente que os verbos da terceira coluna que a gente fala são os verbos irregulares, mas também existem os verbos regulares e quando se trata de um verbo regular, basta você aplicar o ed. Então, para formar o Past Perfect, você vai usar o auxiliar had, aplicado para todos os pronomes, mais o verbo no particípio passado, sendo ele irregular, usando a terceira coluna da lista de verbos irregulares, ou se ele for um verbo regular, você vai usar o verbo com o ed no final. Vamos então a alguns exemplos. Let's go! We use the past perfect to talk about a past situation or activity that took place before another past situation or before a particular time in the past. Veja como aqui informa, para falar do Past Perfect, nós queremos falar a respeito do passado, mas o nosso foco é falar de uma coisa que aconteceu antes daquele passado, e é aí que funciona o Past Perfect. Vamos então ver um exemplo. Joe discovered that Leslie had lied to her. A Joe descobriu que a Leslie tinha mentido para ela. Então, essa linha do tempo aqui nos facilitará a entender como que funciona o Past Perfect. Veja na linha onde está escrito now. Now é o agora. Foi onde a frase foi dita, no momento que a frase foi dita. Joe discovered. Lá se encontra o passado, ou seja, Joe descobriu. That Leslie had lied to her. Que a Leslie tinha mentido para ela. E aí que funciona o Past Perfect, ou seja, quando a Joe descobriu que a Leslie tinha mentido para ela, o ato da mentira aconteceu antes da descoberta, ou seja, passado do passado, Past Perfect. Joe is sad because Leslie had lied to her. Veja só, ela está triste, porque a Leslie tinha mentido para ela. Now, let's notice the difference in meaning. Vamos ver as diferenças em significados, pessoal. When he stopped laughing, everyone left. They left after he stopped laughing. Então, aqui, quando ele parou de rir, todos saíram. Sequência de fatos. When he stopped laughing, everyone had left. They left before he stopped laughing. Então, quando ele parou de rir, todos tinham ido. Nesse caso, na primeira frase, nós temos o left, que significa simple past, ou seja, quando nós falamos de uma sequência de fatos que aconteceu no passado, nós vamos usar o simple past. Porém, no segundo exemplo, nós temos had left. Por quê? Nós estamos mencionando alguma coisa no passado, mas antes daquilo ter acontecido, outra coisa se sucedeu. Ou seja, quando ele parou de rir, todos já tinham ido embora. Essa é a diferença entre simple past and past perfect. Now, let's see some more.
I got up when the phone rang. The phone rang and then I got up. I had gone to bed when the phone rang. I went to bed and then the phone rang. Veja que nesse primeiro exemplo, a gente falou mais uma vez numa sequência de fatos. Eu levantei e o telefone tocou. Já no segundo exemplo, I had gone to bed when the phone rang. Eu já tinha ido me deitar quando o telefone tocou. Falando de passado e antes daquele passado que nós estamos mencionando, algo tinha acontecido. Past Perfect. When do I use simple past or past perfect? Vamos lá, vamos ver a diferença quando eu uso simple past or past perfect. Vamos lá então. When we give an account of sequence of events, we usually put these events in chronological order with the simple past. If we want to refer to an event that happened before the last event we have talked about, we use past perfect. Certo, então depois de todas essas explicações, vamos agora ver um exemplo através de forma de diálogo, ok? Veja só, pessoal! Hey Jenny, what did you do yesterday after school? I went shopping, watched the new Spider-Man movie, and played some video game. Jenny, don't forget that before all those fun activities, you had done all your homework. Então, pessoal, para acabar aqui, mais uma dica super importante de como utilizar o Past Perfect. Vamos lá. We use the Past Perfect when we say what we wanted or hoped to do but didn't. Vamos ver o exemplo aqui e aí eu já explico. She had wanted to sing the last song, but her audience asked her for one more. Então aqui a explicação está dizendo o quê? Que nós utilizamos o Past Perfect para falar de algo que nós queríamos ou tínhamos esperança que acontecesse, mas não aconteceu. Então ali no exemplo está dizendo: ela queria cantar sua última música, mas a sua audiência, os seus fãs, pediram para que ela cantasse mais uma. Vamos então ao último exemplo. She had hoped to come back to Brazil, but they persuaded her to stay on for a few more years. Ela tinha esperança em voltar para o Brasil, mas eles a persuadiram para ficar mais alguns anos. E aí, gostou da dica? Espero que essa dica e essa aula tenha ajudado para você evoluir ainda mais o seu inglês. Para você que gostou, se inscreve no nosso canal e se você já é inscrito, dá um joinha. Não se esqueça, nós também temos o nosso blog www.ispknews.com.br. Lá você vai encontrar várias dicas gramaticais, entrevistas e muito mais. Não deixe de conhecer. Até a próxima. Bye bye!